Salve, salve galera, tudo bem? Boa tarde a todos. Hoje tem jogo do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, quarta rodada, Botafogo e São Paulo no Newton Santos. Então eu vou trazer aqui as informações sobre a partida, análises do jogo, prováveis escalações, volta de alguns jogadores para a partida e também a volta de alguns lesionados. Então deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe um comentário para a gente poder interagir. E o comentário é muito importante também pra gente poder interagir, tá bom? Então, bora lá, vamos começar o giro de notícias. Bom, galera, então hoje tem São Paulo e Botafogo, Botafogo e São Paulo no Newton Santos às 6h30 da tarde. Um horário horroroso, né, pra a partida, 6h30 da tarde, uma quarta-feira, onde as pessoas estão voltando ainda do serviço, algumas trabalhando. Como sempre, a CBF é ridícula nas suas decisões de horário de jogo, de partidas, e o São Paulo aceitando, como a gente sabe, não temos bastidor, tudo que a CBF vai fazer, o São Paulo aceita, não reclama, não faz nada. Então o jogo às 6h30, lembrando que o São Paulo vem de 3 empates, né, nas 3 primeiras partidas, sendo 2 jogos em casa. Então o jogo passa a ser importantíssima vitória, obrigação vencer, porém é um jogo dificílimo contra o atual campeão, que ainda não engrenou na temporada. E a gente sabe como que o São Paulo é em jogos assim, né? Acaba acordando alguém que não está, que está dormindo, né? Que ainda não acordou. Então eu acho uma partida dificílima e eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês acreditam na vitória do São Paulo hoje? Eu vou dar minha opinião. Não acredito. Pelo que a gente vê dos jogos do São Paulo, o São Paulo não fez 3 jogos decentes na temporada, grandes partidas, né? Então, com esse comando técnico, com essa comissão, não dá. A gente sabe que não evolui o trabalho do Zubeldia e ele vai ser mandado embora. É questão de algumas rodadas aí, a gente sabe disso. Não tem como, não tem evolução. Então, eu não acredito na vitória porque não temos padrão tático, o time está desfalcado, não tem o técnico que sabe fazer uma leitura de jogo boa durante o jogo. Quando está perdendo, ele não consegue fazer alterações que vai alterar o resultado, que melhore o time, né? E quando está ganhando, ele faz alterações que atrapalham o andamento do jogo, que nem nos últimos jogos contra o Alianza Lima e Cruzeiro, que a gente vencia e tomamos o empate por alterações erradas, tanto dele quanto da comissão técnica. É claro que como torcedor a gente vai acreditar sempre numa vitória do São Paulo contra qualquer equipe, mas pelo que a gente vê desde o começo do ano, da final do Campeonato Brasileiro, da reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, a gente vê o mesmo esquema, não vê evolução no time, no trabalho, não tem padrão tático, usa pouco a base, tudo aqueles assuntos que a gente já sabe. Então, o jogo de hoje contra o Botafogo, eu aceitaria facilmente um empate, porque é um jogo complicado, complicadíssimo. E só que o que acontece? A gente empatou 2 jogos em casa, principalmente contra o Sport na primeira rodada, né? E contra o Cruzeiro, que a gente saiu vencendo. Então, esses empates que a gente teve atrapalha muito. O empate contra o Atlético Mineiro fora também é um bom resultado. Hoje contra o Botafogo, eu também acharia que seria um bom resultado. Mas a gente não venceu nenhum jogo. Então passa a ser obrigação do São Paulo vencer essa partida. Não importa como, gol contra, gol de bunda, qualquer gol que tiver aí, tem que ter a vitória. Mas é isso, galera. Depois a gente fala um pouco mais sobre o jogo. Agora eu vou passar informações sobre arbitragem, histórico de confrontos e as prováveis escalações também, tá bom? Então vamos seguir aqui o vídeo. Bom, galera, então agora vamos para a arbitragem do jogo, né? Temos aqui a escala de arbitragem, Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo. Não conheço esse árbitro, não sei se ele já apitou o jogo do São Paulo. Já que a gente não sabe o nome, pelo menos a gente fica um pouco tranquilo de saber que ele não prejudicou o São Paulo, eu acho, né? Deixe nos comentários se vocês lembram dele. Aí tem os assistentes Rafael da Silva Alves, Douglas Pagum, quarto árbitro Jonathan Beckstein Pinheiro, o VAR Rodrigo de Alonso Ferreira. Rodrigo de Alonso Ferreira, eu acho que eu já escutei esse nome, mas eu não me lembro em jogo do São Paulo. Também deixe no comentário aí se vocês sabem alguma coisa a respeito dele. E o assistente do VAR, Elton Nunes. Bom, o jogo entre Botafogo e São Paulo, como a gente já falou, é às 6h30 da noite.
no Newton Santos e a transmissão é do Premier, tá? Vai passar no Premier o jogo. E agora a gente vai comentar então sobre as estatísticas entre Botafogo e São Paulo. Quer ver, ó? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Estatísticas, histórico de confrontos entre Botafogo e São Paulo, confrontos gerais. Em todas as competições, foram disputados 108 jogos entre as duas equipes, com 41 vitórias do Botafogo, 27 empates e 43 triunfos do São Paulo. É um confronto bem equilibrado, hein? Apenas 2 vitórias a mais o São Paulo tem em relação ao Botafogo. Daqui a pouco eu vou justificar o porquê o Botafogo tem se aproximado. Em casa, o Botafogo tem 55 jogos, 29 vitórias, 14 empates e 12 vitórias apenas do São Paulo vencendo no Rio. E jogando em São Paulo, são 12 vitórias do Botafogo, 13 empates e 31 vitórias do São Paulo no seu estádio. Agora, o porquê esse número aqui ficou mais equilibrado nos últimos tempos? Por causa dos últimos 9 jogos entre Botafogo e São Paulo, desde 2020, ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês. A última vitória do São Paulo foi um 4-0 no Brasileirão 2020. Depois de lá pra cá, foram 5 vitórias do Botafogo e 4 empates. Então o São Paulo tá a 9 jogos sem vencer. Sendo os últimos resultados a eliminação na Libertadores ano passado, que a gente foi eliminado nos pênaltis e empatou os 2 jogos. E na última rodada do Brasileirão do ano passado, o Botafogo venceu por 2-1. Um golzinho lá no final que a gente perdeu. Então esse daí é um dos fatores que levaram ao Botafogo chegar próximo da gente no histórico de confrontos. Então em 9 jogos a gente não conseguiu vencer um jogo contra o Botafogo. Então tem um tabu aí pra gente tentar quebrar. Vai quebrar? Eu acho que não. Mas temos que torcer, né? Como torcedores aí. Deixem nos comentários se vocês acham que o São Paulo quebra esse tabu. Bom, então vamos agora com as prováveis escalações de Botafogo e São Paulo para a partida. Vou trazer aqui para vocês em tela. O Botafogo do técnico Renato Paiva, que recente chegou no time. O Botafogo deve manter a base do time para o duelo desta quarta-feira, com Savarino sendo o terceiro homem do meio de campo. As maiores dúvidas ficam pelo lado esquerdo. O técnico Renato Paiva vai decidir entre Alex Telles ou Cuiabano. Enquanto Matheus Martins e Santi Rodrigues disputam vaga na ponta. Então o provável time do Botafogo é esse aqui, ó. Olha que time interessante, hein? Perdeu algumas peças do Botafogo na temporada, mas mesmo assim é um time muito bom, muito bom. O goleiro John, Vitinho, Jair, Alexander Barbosa, um grande zagueiro. Alex Telles, aí na lateral esquerda, também um bom lateral. Gregory joga muito, Marlon Freitas também é um bom volante. Aqui não tem como falar, né? Savarino acho que é o melhor jogador do Botafogo. O Arthur aí chegou na temporada. Eu assisti alguns jogos dele, contra o Palmeiras principalmente, ele jogou bem. Tem o Matheus Martins, também é um ponta rápido. E o Igor Jesus, o atacante na frente. Então o Botafogo jogando aí no 4-3-3, escalação padrão. Quem tá fora do time do Botafogo é o zagueiro Bastos, que também é um grande zagueiro. Natan Fernandes e o Marçal, lateral. Pendurados, Barbosa e Gregory. Bom, agora vamos para a escalação do São Paulo. Bom, o São Paulo, como a gente sabe, ele vai ter o retorno do Caleri, que estava suspenso na última partida. E o Arboleda, que foi poupado contra o Cruzeiro, vai estar à disposição. Eu não sei se o Arboleda começa jogando, mas se ele foi, tem que jogar, porque se for para jogar com o Juan Tressoldi ou com o Sabino, não dá, né? Então, segue sendo ainda as baixas do São Paulo o Lucas, o Pablo Maia, Luiz Gustavo e o Oscar. O pendurado do São Paulo é o André Silva. Então a escalação do São Paulo vai ser basicamente a mesma dos últimos jogos, mas eu tenho algumas dúvidas aqui que ele vai fazer. Tem que manter o time titular, porque precisa ganhar, né? Precisa ganhar, então tem que manter o time titular. Então, segundo aqui o GE, é Rafael, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco, Enzo Dias, Alisson, Marcos Antônio, Luciano, Lucas Ferreira, Ferreirinha e Caleri voltando para o time titular. Bom, o que a gente pode dizer aqui? Eu acho que o São Paulo deve jogar numa linha de 3 zagueiros hoje, que é um jogo difícil. Geralmente quando é um jogo mais
com uma equipe que propõe bastante o jogo, o Zubeldia tem escalado com 3 zagueiros. Não sei se o Ferrarese vai fazer assim, né, a lateral que nem tá no campinho, né? Então, capaz do Ferrarese recuar para fazer o terceiro zagueiro. E, por exemplo, aqui, de vez em entrar o Lucas Ferreira, talvez entrar o Cedric, para ele ir e voltar. E o Enzo Dias, né, pelo lado esquerdo. No meio vai continuar sendo Marcos Antônio e Alisson com o Luciano, mais uma vez armando o jogo. Não dá, né? Tem que dar uma oportunidade pro Matheus Alves aqui no meio, para deixar o ataque mais dinâmico. Ainda mais se ele optar por jogar com o Cedric e não com o Lucas Ferreira. O Ferreirinha, que tá sendo o nosso melhor jogador, tem que ser titular na ponta esquerda. E o Caleri no ataque. Mano, pra ser sincero, o Caleri não tá em boa fase. Mas o André Silva, ele marcou mais que o Caleri? Marcou. Mas também não dá, né? O Caleri, pelo menos, ele tenta brigar mais, né? Mas, se fosse pra escolher, eu entrava com o Rian Francisco também, né? Mas no jogo contra o Botafogo, o Zubeldia gosta de jogador experiente, ele vai jogar com o Caleri. Então, provavelmente escalação aí do São Paulo, ou eu acho que ele deve jogar com 3 zagueiros, por conta que é um jogo fora e contra um time que propõe muito jogo. Mas, essa escalação aí do GE, vocês deixam aí nos comentários o que vocês acham. Qual que seria a melhor escalação para o jogo? Quem vocês escalariam? E agora chegou a hora do palpite. Bom, sendo sincero, eu vou palpitar o que eu acho que vai ser o jogo na visão do que eu acompanho e não como torcedor. Eu acho que o Botafogo vai ganhar 2-1. Como torcedor, 1-1, empate, tá? Deixa nos comentários o seu palpite, deixa seu like, se inscreva no canal. A gente se vê no vídeo pós-jogo, lá por umas 6h30 o jogo, vai lá por umas 9 horas mais ou menos o vídeo deve estar no ar. 9 horas? 6h30? Umas 9 horas mais ou menos. Então deixa nos comentários aí o seu palpite, sua escalação, deixa seu like e ative as notificações, tá bom? Valeu, galera. Tchau, tchau.